Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e hoje é segunda-feira, dia 28 de maio. Estamos iniciando a quinzena 8, uma quinzena nova. Então, essa quinzena 8 inicia hoje, no dia 28 de junho, e vai até o dia 9 de julho, que é o mês que vai entrar. Porém, no dia 9 de julho vai ser um feriado. Então, as nossas atividades para esta quinzena irão até a quinta-feira, no dia 8. Então, vamos lá. No cabeçalho, né, após colocar segunda-feira, dia 28 de maio, colocar na rotina que faremos a aula 1, língua portuguesa. Então, vamos lá. Aqui no roteiro, aula 1, língua portuguesa, continuação do estudo do texto, as páginas 80 e 81. Lembrando que em alguns livros estão com 2 páginas à frente. Para saber se realmente está fazendo a atividade correta, aqui tem um print, né? Um pedacinho da página para a gente ter certeza que a gente está na página certa. Então vamos lá, 80 e 81. Então aqui, ó, página 80, 81. Ó, só para mostrar para vocês, ó, aqui tá um print, ó, do comecinho aqui, ó, 8. Aqui também, ó, então estou na página certa. Estou com o livro que tá batendo com esse roteiro, mas alguns, se não bater a página, provavelmente vai estar na página 82. É só conferir com o print. Então nós vamos fazer a página 80 e 81. É a continuação da interpretação do texto da história em quadrinhos do Menino Maluquinho, né? Então, caso precisem, né, vocês podem voltar às páginas, né, reler a história para lembrar. Então, aqui na número 8, eu estou falando sobre as falas das personagens que são apresentadas em balões. E elas variam de acordo com o que eles se expressam. Então, aqui nessa atividade da letra A, observe os balões utilizados na história em quadrinhos. Eles indicam que as personagens estão. Então, a gente vai ter que observar esse balão que está na história em quadrinho, tá? Então, nesse balãozinho, nesses balãozinhos que aparecem, né? Sempre assim em cima, significa o quê? E aqui está falando o que as opções que são, tá? Daí vai marcar o X na opção correta. Na letra B, agora a gente vai falar sobre outros tipos de balões que aparecem em histórias em quadrinhos. Às vezes você pode não ter lido O Menino Maluquinho, mas você pode ter lido o gibi da Turma da Mônica, dos personagens, então sempre tem esses balõezinhos. E aqui o livro mostra alguns tipos de balões, alguns tipos de formatos, né? Esse é tracejado, só observar. E aqui tem o significado, em que momento que a gente usa esses balões, tá? Então, por exemplo, balão de grito. Quando o personagem está gritando na história em quadrinhos, qual desses balões aqui que é utilizado? Aí vai ligar, vai fazer um ligue, tá? E vai lendo as opções que estão aqui. Balão de choro, balão de pensamento, qual que usa, e o balão de sussurro. Após terminar essa página, vamos para a página 81. Você vai ler esses quadrinhos e conhecer um outro recurso muito importante, que são as onomatopeias, usadas para reproduzir sons. Então, essa palavrinha que está aqui, ó, destacada, onomatopeias, ela significa que o som ele é feito nas histórias em quadrinhos a partir de palavras, para a gente entender. Porque como nós estamos lendo, nós não vamos ouvir esse som, né? Então, para dar um destaque na palavra. Então, vocês vão ler aqui a história em quadrinhos. Aqui já aparece uma onomatopeia, um vram, né, da criança brincando aqui com os carrinhos. Leia a historinha, responda as questões A e B, que é sobre a onomatopeia, que é esse vram, que ele está reproduzindo um som que indica alguma coisa. E depois de responder a letra B, você vai fazer a letra C, relacionar as onomatopeias ao som que elas representam. Então, aqui tem um monte de Z, tic-tac, tic-tac. E tem um cabrum,
O que significa? Qual que é de qual? Então, por exemplo, o relógio. Qual que indica relógio? Qual a onomatopeia? A letra A, B ou C? E coloca aqui dentro. Qual que indica trovão? Qual que indica sono? Então, essa é a atividade, a continuação, né, da interpretação do texto sobre o menino maluquinho. É a proposta de hoje. Tenha uma ótima semana e até a próxima aula. Olá pessoal, aqui é a professora Shaira. Hoje é terça-feira, dia 29 de junho. Nós iremos fazer a aula 2 da disciplina de História. Então, o livro que nós iremos utilizar é este aqui e o roteiro, a disciplina de História está na página 2, né? Então, aqui, os bairros urbanos. No livro didático, páginas 40 a 43. Leia o texto inicial e depois observe as imagens das páginas 40 e 41 e responda oralmente. Então, aqui nós temos aqui, né, o balãozinho, que significa que você vai responder oralmente. As atividades 1 e 2 da página 41. Então, vocês irão, né, ler essa página, observar as imagens e responder oralmente, apenas falando as questões 1 e 2. Depois, nós iremos para a página 42, acompanhando aqui no roteiro. Leia o texto O Espaço Público das páginas 42 e 43. Então, virando a página, vou colocar aqui no cantinho só um pouquinho. Virando a página, vocês irão ler as páginas 42 e 43. Então, leia essas páginas, se for preciso, releia de novo, que trata sobre o espaço público. Quais são os espaços públicos, né? Depois de ler no seu caderno, você irá responder dessa forma. Leia o texto, nós vamos para o último item aqui. Depois de ler o texto, escreva em seu caderno uma lista com os espaços públicos que você e sua família conhecem e têm acesso. Então, o que você vai fazer? No caderno, né, não precisa copiar esse enunciado, você vai colocar aula 2 de História, primeira data, né, 29 de junho, aula 2 História, e você vai responder em forma de lista, ou seja, um embaixo do outro, os espaços públicos que você e sua família conhecem e têm acesso. Então, essa é a aula de hoje, né, de terça-feira. Um grande beijo e até a próxima aula. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bárbara. Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho, e para hoje nós temos duas aulas, a aula 3 de matemática e também a aula 4 de língua portuguesa. Vamos lá, então? Bom, pessoal, então para essa primeira aula de matemática da quinzena, nós temos aí uma situação de adição que vai envolver a adição com trocas numéricas. Então, nós vamos avançar um pouquinho mais aí na resolução de cálculos de adição, tá? Então, é uma aula bastante importante. Se vocês precisarem ouvir a explicação e voltar para ouvir de novo, façam isso para que vocês entendam com clareza aí o que vai acontecer aqui nessa aula, tá? Nessa proposta aqui, o livro traz uma situação-problema que está aqui, que nós vamos ler juntos, e ele vai resolver essa situação-problema de algumas formas diferentes. Nós vamos fazer todas essas formas aqui juntos, e eu quero que vocês prestem bem atenção, fiquem bem atentos para compreender todo o processo, combinado? Então, vamos lá. Vou colocar aí maior na tela a situação-problema para nós lermos juntos. Então, vamos lá. Questão número 1. A escola Caminhando promoveu uma gincana com os alunos. Uma das provas da gincana era arrecadar lixo reciclável, e a equipe que juntasse a maior quantidade ganharia a prova. Observe no quadro a quantidade de lixo reciclável que as equipes conseguiram arrecadar nessa gincana. Então, observem lá que o livro traz uma tabela, né? Na primeira linha, nós temos aqui as equipes. Então, observe que são 3 equipes, equipe A, B e C, né? Nas outras linhas, nós temos o tipo de lixo que foi arrecadado, plástico e papel. E embaixo de cada equipe está indicando aí a quantidade, né? Quantos quilos cada equipe arrecadou de cada material, certo?
Então, a equipe A arrecadou aqui 124 quilos de plástico, 118 quilos de papel. A equipe B, 119 quilos de plástico, 122 quilos de papel. E a equipe C, 116 quilos de plástico e 117 quilos de papel. Tudo bem até aí? Bom, aqui tem uma questão de reflexão que vocês podem ler aí com a família de vocês, conversar sobre esse assunto, tá? E logo abaixo nós temos aqui a questão, né? A questão que o livro está propondo e que nós, como eu falei para vocês, vamos resolver de 3 maneiras diferentes. Então, vou colocar novamente a questão aí para que a gente possa ler. Então, vamos lá. Quantos quilogramas de lixo reciclável a equipe A arrecadou? Então, olha a questão. Ele está querendo saber sobre a equipe A. Então, eu vou ter que observar lá na tabela, né? Olha só que está marcadinho aqui. Quantos quilos de lixo a equipe A arrecadou? Então, ele não diz aí qual tipo de material. Isso quer dizer que ele quer saber tanto plástico quanto papel, né? Então, o que eu preciso fazer? O livro traz aqui pra gente, olha. Para determinar a quantidade de lixo reciclável que a equipe A arrecadou, precisamos calcular 124 mais 118. Da onde saíram esses números? Lá da tabela, né? 124 quilos de plástico e 118 quilos de papel. Então, eu vou ter que fazer o quê? Juntar essas quantidades, fazer uma adição, uma soma, né? Então, vamos ver as 3 maneiras diferentes de resolver esse cálculo? A primeira forma que o livro propõe que nós utilizemos aí para resolver essa situação é utilizando cubinhos, barras e placas, que nada mais é do que o material dourado que nós já conhecemos aí das quinzenas anteriores. Então, para isso, nós vamos representar as duas quantidades, o 124 e o 118. Vamos fazer isso primeiro? Então, vamos começar representando aqui o 124. Então, para isso, eu vou precisar de 4 unidades, 2 dezenas e 1 centena. Tudo bem? Vou separar aqui essa quantidade. E agora, vamos representar a segunda quantidade, que é o 118. Vou precisar aqui de 8 unidades, 1 dezena e 1 centena. Tudo bem? Então, representei as duas quantidades que eu quero somar, tá? Agora, eu vou juntar essas duas quantidades, o 124 e também o 118. Então, vamos colocar aqui primeiro o 124. E agora, eu vou juntar com o 118. Vou colocar aqui, ó, o 118. Tudo bem? Perceberam aí que eu fiz uma soma, eu juntei. Bom, agora, o próximo passo é realizar a troca numérica. O que significa isso? Eu preciso trocar essas unidades representadas para formar outras ordens. Então, eu vou sempre começar da unidade. Lembra que nós falamos que o cálculo a gente sempre começa da unidade. Então, eu vou observar aqui quantas unidades que eu tenho obtido aqui depois que eu juntei. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 unidades. Mas aqui aconteceu alguma coisa. Será que vocês lembram o que acontece quando eu junto 10 cubinhos? Eu obtenho alguma coisa. Pensem aí na casa de vocês. O que eu consigo obter juntando 10 cubinhos? Alguém lembra? Eu consigo obter uma dezena. Então, nesse momento, eu vou fazer uma troca. Eu vou trocar esses 10 cubinhos por uma dezena. Então, eu tiro esses 10 cubinhos de jogo aqui e vou obter mais uma dezena. E vou acrescentar aqui, certo? Vamos ver se eu consigo fazer a troca com a dezena agora? Quantas dezenas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Só tenho 4, então não consigo fazer troca. Eu só consigo fazer troca a partir de 10 elementos daquela ordem. Na centena também não tenho trocas para fazer, o que significa que eu já posso obter o meu resultado. Então, vamos fazer a soma aí para nós vermos quanto é que nós obtivemos aí, somando 124 mais 118. Vamos fazer o contrário agora. Vamos transformar o material dourado
em números escritos. Vamos começar lá pela unidade. 2 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. 242, certo? Então, o que eu obtive aqui? Número 200 mais 40 mais 2. Tudo bem? No livro, isso que nós acabamos de fazer está demonstrado com desenhos, estão vendo? Então, aqui ele representou a primeira quantidade, que é o 124, a segunda, que é o 118, e aqui ele demonstra a troca, olha só, a troca de cubinhos por uma dezena que nós realizamos aqui. O que vocês vão fazer é preencher com cada quantidade, ok? Bom, vamos então agora para a segunda forma, que é decompondo os números. Pode ser que você prefira resolver dessa maneira também. Então, presta bem atenção para compreender. Nessa técnica, que é de decomposição, nós vamos observar o cálculo. Vamos fazer ele aqui novamente. 124 mais 118. E nós vamos abrir esses números, decompor, para que nós possamos fazer um cálculo mental mais fácil. Então, vamos começar com o 124. O que significa esse 124? Vamos abri-lo. Ele significa 100, representado pela centena, né? Ele tem a centena, a dezena e a unidade. Mais, o que representa esse 2 do dezena? 20, mais o 4 da unidade, que é 4 mesmo, certo? Agora, vamos fazer a mesma coisa com 118. O que representa esse 1 aqui na centena? 100, mais. O que representa o 1 na dezena? 10, mais o 8 da unidade, tudo bem? Agora, ao invés de nós realizarmos essa soma aqui, nós vamos somar aqui, que fica muito mais fácil, né? Então, vamos somar aqui. 4 mais 8. 12, 20 mais 10, 30, 100 mais 100, 200, ok? Posso abrir mais um pouquinho ainda, posso decompor também o número 12. O que significa esse 12? Ele significa 10 mais 2, certo? Aqui eu permaneço número 30. E aqui eu permaneço com o número 200. Olha como fica mais fácil agora da gente enxergar aí, né, o que tá acontecendo. Vamos facilitar um pouquinho mais? Vamos juntar o 30 com 10 aqui, ó. O que eu obtenho aqui, 30 mais 10? 40. Então, olha só. Agora, eu tenho um número para centena, um número para dezena e um número para unidade. Então, vamos refazer agora o processo? 242. Tudo bem? Então, eu fiz uma soma com decomposição. Fui abrindo os números, né? E depois eu refiz o processo de uma maneira mais fácil. Ficou claro? Olha só, o livro traz da mesma maneira a decomposição aqui, ó. Da mesma maneira que eu fiz aqui no papel, o livro traz para vocês observarem. Vocês devem completar só o resultado final aqui, tá bom? E por último, né? A última forma é utilizando o algoritmo ou a conta armada, né? Então, vamos fazer juntos a conta armada para vocês compreenderem a técnica. Essa técnica é muito importante que vocês aprendam, tá bom? Então, presta bem atenção. Vamos lá. Então, vamos organizar aqui a conta. Nós temos a centena, a dezena e a unidade. Não esqueçam de manter os números bem organizados em cada ordem, tá bom? Então, nós temos aqui os 124 mais 118. Regrinha que eu sempre tenho que começar calculando a unidade, tá? Então, vamos lá. Começando pela unidade, eu vou somar 4 mais 8. Você pode utilizar os dedos,
Pode guardar aí o 4 na cabeça e contar mais 8, como preferir. 4 mais 8, 12. Bom, acontece que esse 12 aqui, será que eu posso colocar ele aqui na ordem da unidade? Eu não posso colocar, porque aqui eu posso colocar apenas um algarismo. E o número 12, ele é expresso dessa maneira aqui, ó. Né? Ele tem um número de dezena e um número de unidade, certo? Esse é o número 12. Como eu estou aqui tratando da casa da unidade, eu só vou deixar aqui o número da unidade, que é o número 2, certo? Então, esse número 2, ele vai vir para cá, ó. Certo? E esse número da dezena, ele tem que ir lá para a dezena. É o momento da troca. Lembra quando nós trocamos lá os cubinhos por uma dezena? Nós vamos fazer isso aqui agora. Essa dezena, ela vai subir para essa casa aqui, ó. Então, eu vou deixar ela aqui, aguardando ser somada. Agora sim, eu posso ir lá para a casa da dezena para somar. 2 mais 1, 3. O 1 que subiu, né, ou que foi feita a troca, 4. E na centena, 1 mais 1, 2. 242. Esse é o algoritmo, é a técnica convencional, tá? As 3 formas de resolver são certas, são corretas. Vocês aí no dia a dia vão decidir aí qual forma vocês têm mais facilidade para resolver as questões, tá bom? Da mesma forma como eu demonstrei aqui, o livro também vai trazer a resolução por algoritmo, tá? Traz aqui, ó, o momento 1, 2 e 3, fazendo aí tudo que nós acabamos de fazer no papel, tá bom? Lembrando que aqui eu tenho as parcelas e o resultado, né, que eu obtenho, a gente chama de soma, tá? Vocês vão preencher com a soma aqui. E na página seguinte, nós vamos ter a questão 2, tá? Que vai propor outras situações problema, ainda aqui com a tabela da página 54, tá bom? É mais ou menos a mesma coisa. Vocês vão escolher aí qual forma de resolução vocês preferem para resolver aqui os itens A, B e C. Tudo bem? E vocês não precisam fazer aqui a questão 3, 4 e 5, tá bom? Treinem bem a questão 2, que já vai ser suficiente para que vocês consigam fixar bem aí as técnicas para resolver os cálculos de adição com troca numérica, tá bom? Qualquer dúvida, chamem pelos professores pelo WhatsApp, tá? Ou revejam aí a explicação para que vocês possam entender direitinho, tá? Bom, pessoal, dando continuidade, para hoje nós temos ainda uma aula de português, né, de língua portuguesa, que é a aula 4. Então, vamos acompanhar aqui no roteiro. Fiquem atentos aí à página do livro que vocês devem acompanhar a atividade, né? Por conta daquela diferença de página. Aqui no roteiro está indicando a página 82 e 83, mas pode ser que no livro que você tenha seja algumas páginas adiante aí do que está constando aqui no roteiro, tá bom? Fiquem atentos a essa imagem, então é essa página aqui que vocês devem procurar, tá bom? Com essa imagem aqui. Bom, essa atividade ela vai trazer um novo gênero textual para nós trabalharmos nessa quinzena. É um gênero que vocês devem visualizar aí com frequência no dia a dia de vocês, que são as propagandas, tá bom? Esse gênero propaganda é um gênero que a gente vê em vários veículos de informação, né? Tanto nos outdoors, nas ruas, como em revistas ou até em sites da internet. Então, é bem comum nós nos depararmos aí com propagandas, né? As propagandas, elas têm algumas características bem peculiares do gênero, que pode ser o fato delas quererem vender algum produto ou passar alguma informação de alguma campanha, por exemplo, né? Então, as características são sempre chamar muita atenção do leitor, tanto nas imagens quanto nas cores, né? Como a forma como essas palavras, essas frases vão aparecer escritas, sempre com esse intuito de chamar muita atenção do leitor, tá?
Então, observem esses detalhes, porque essa atividade vai explorar esse gênero textual propaganda, tá? E vai chamar atenção para essas questões. Então, aqui a gente começa com uma proposta de outra leitura, e o livro traz para a gente aqui uma propaganda de uma campanha de trânsito. Tá? Então, leiam com bastante atenção, observem as cores, leiam aqui cada informação dentro dos quadros, as que estão com letras maiores, tá bom? E aí, depois de ler com cuidado, com calma, vocês vão responder as questões 1, 2 e 3 sobre esta propaganda, tá bom? Algumas são de interpretação do que vocês leram, e o livro vai trazer também nessa atividade a questão de sentido da palavra. O que quer dizer isso? Uma palavra, ela pode ter vários sentidos dependendo da finalidade que a pessoa que escreveu aquele texto quis dar para aquela frase ou para aquele texto, tá bom? Então, aqui, por exemplo, vocês vão ver que a propaganda, ela traz bem em destaque a frase foca no trânsito. E tem até uma imagem de uma foca aqui, né? Bom, apesar de ter uma foca que chama muita atenção nessa propaganda, essa frase foca no trânsito, a palavra foca, na verdade não está querendo dizer o nome do animal, ela tem um outro sentido, né? O sentido do verbo focar, né? Então é sobre isso que vocês vão refletir aqui no item A da questão 3, tá bom? E aqui nos outros itens, B, C e D, também é sobre essas questões de chamar a atenção do leitor, muito presentes no gênero textual propaganda, tá bom? Qualquer dúvida, chamem pelos professores. Por hoje é só. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau! Olá, pessoal. Aqui é a professora Shaira. Hoje é quinta-feira, dia 1 de julho, e nós iremos fazer a aula 5 da disciplina de Geografia. Então, o livro que nós iremos utilizar... Desculpa. É esse aqui, nas páginas 38, 39 e 40. Então, aqui no roteiro, vamos acompanhar o roteiro, vou colocar um pouquinho para cima para a gente poder acompanhar junto. Então, aqui, páginas 38, 39 e 40. O povo brasileiro apresenta uma enorme e rica diversidade cultural. Para proteger e assegurar que ela seja conservada para as próximas gerações, passamos a considerar muitas dessas manifestações culturais como parte do patrimônio cultural. Nas páginas 38 e 39, leia o texto, veja as imagens, legendas e conheça alguns patrimônios do nosso país. Nessas páginas, há 2 perguntas. Responda-as somente oralmente, apenas falando. Então, nós iremos, vou colocar o roteiro aqui do ladinho, nós iremos ler as páginas 38 e 39. Aqui, nós temos 2 questões. Essas questões nós iremos responder, vocês irão responder somente oralmente, somente falando. Não precisa escrever no caderno, nem registrar no livro, tá? Então, aqui, a primeira questão. Em sua opinião, como as pessoas devem cuidar do patrimônio histórico, cultural e artístico? Na sua opinião, né? Como as pessoas devem cuidar? Então, você vai responder para alguém que esteja aí do teu lado, te ajudando. Número 2. O que você faz para cuidar do patrimônio da sua cidade? Né? Qual o seu papel, o que você faz? Também vai falar, responder oralmente. Depois nós iremos para a página 40. Pegando aqui de novo, né, a página 40, o roteiro. Então, na página 40, leia o texto Cuidando do Nosso Patrimônio e descubra o nome do órgão responsável pela sua conservação e divulgação. Então, você irá ler aqui, e aqui você irá descobrir o órgão responsável pela conservação, né, desses patrimônios, né, como é o nome deste instituto, e também o nosso papel na conservação desses bens e desses patrimônios públicos. Esta questão é uma questão adaptada, você vai responder aqui no caderno, né? Então, aqui ele foi adaptado, né? Essa questão aqui foi adaptada aqui. E você vai realizar essa atividade aqui ao invés dessa daqui. Então, essa aqui esquece, tá? Então, na leitura, percebemos que temos um papel muito importante no cuidado e na conservação desses patrimônios históricos e culturais. Agora, em seu caderno, responda.
Aqui você não precisa copiar as questões, tá? Só responder. Você pode colocar 1 do 7, né? Aula 5, Geografia, e colocar número 1, número 2 e número 3 e só responder sem copiar. Então, a primeira questão. Você já viu patrimônios históricos, culturais e artísticos na cidade ou região onde você mora? Cite os nomes deles. Então, nós temos aqui, na cidade de Sorocaba, vários, né, patrimônios. Então, nós temos a estação ferroviária, que é um exemplo, né? Temos também o Mosteiro de São Bento. Então, nós temos alguns, né? Mercado Municipal. Você já viu algum deles? Cite o nome deles. Se você quiser, você pode pesquisar na internet quais são os patrimônios tombados, né? E colocar aqui quais você já viu, tá? Número 2, esses patrimônios e também os bens públicos estão bem conservados? Então, na sua opinião, eles estão bonitos? Eles estão pintados, né? Como eles estão, né? Se eles estão bem conservados. Então, você vai responder aqui. 3, em sua opinião, de que maneira esses patrimônios e bens podem ser melhores cuidados? Então, na sua opinião, essa vai ser uma resposta pessoal. Você vai responder, na sua opinião, como nós podemos cuidar bem desses patrimônios que dizem tudo, né? Que dizem muito sobre a nossa cultura, né? Então, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima aula. Olá, bom dia, pessoal. Professora Marta aqui com vocês. E hoje, sexta-feira, dia 2 de julho, nós vamos fazer a aula 6 de matemática e a aula 7 de língua portuguesa. Não se esqueçam aí de fazer o seu cabeçalho do dia, né? Organizar o seu caderno. E vamos começar com matemática. Vamos pegar o nosso livro de matemática. E aqui no nosso roteiro da aula 6 de matemática, nós vamos estudar situações de adição. No livro didático, nós vamos usar a página 57. Então, é esta página aqui, página 57, certo? Na questão 6, realize mentalmente os cálculos nos itens A até H. Se tiver dificuldade em resolver de cabeça, que é o cálculo mental, né? A gente chama o cálculo mental de cálculo de cabeça, né? Então, se você tiver dificuldade em resolver de cabeça, você pode armar a conta no seu caderno. Mas experimente antes, né? Pegar aqui, vamos ver aqui, ó, a letra A. 1027 mais 2003. Como nós podemos fazer essa conta de cabeça? Nós podemos separar, né, o 1000 do 27 e o 2000 do 3. E podemos pegar quanto é 27 mais 3. Você já consegue fazer essa continha de cabeça? Então, se você já consegue, você pode guardar aí quanto é o resultado de 27 mais 3. E depois você pode pensar, quanto é 1000 mais 2000. E aí você também guarda esse resultado na sua cabecinha. Depois é só juntar esses dois resultados e escrever o número aqui. Tenha bastante atenção com as posições, né? Da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar. Vejam que se a gente está somando um número que tem 4 algarismos, né? 4 posições, com outro de 4 posições. Esse também vai ter 4 posições. É muito fácil, é muito tranquilo. Eu acho que vocês vão fazer de um jeito bem tranquilo. E se precisar, pode fazer no caderno. Muito bem, na questão 7, que é a próxima questão, observe a resolução do cálculo 2112 mais 1023 mais 1437, realizados por duas crianças diferentes, a Nicole e o Erasmo.
E observe que a Nicole resolveu através de 2 algoritmos, de 2 continhas, né? Ela fez 2 continhas para chegar no mesmo resultado que o Erasmo. Já o Erasmo, ele fez uma continha só. Ele colocou os 3 números e chegou ao resultado, né? Enquanto que a Nicole primeiro somou os 2 primeiros números, né? Que são esses aqui. Chegou ao resultado, aí ela montou uma outra continha com este resultado e somou o último número. São 2 formas diferentes que chegam no mesmo resultado, tá? Resolva as adições dos itens A, B, C e D, utilizando as 2 maneiras em cada situação, tá? Então, vocês vão fazer desse mesmo jeitinho e depois desse mesmo jeitinho com estes números aqui, tudo bem? E fazendo essas 4 situações. Muito bem, essa foi a aula de matemática. Agora, em língua portuguesa, no nosso livro de língua portuguesa, a gente sempre tem que se lembrar que alguns números de páginas estão diferentes. Então, os professores sempre colocam aqui uma imagem que a gente vai encontrar no topo da página do livro, caso o seu livro não esteja na página 84. Bem? Então, vamos lá. Na página 84, aqui, deste livro, nós encontramos aqui esta imagem, certo? Vocês vão ler com bastante atenção e responder as atividades 4 e 5, tá? Todas essas letrinhas aqui, tá? Então, aqui no número 4, você vai reler um trecho. Use o cinto também no banco de trás, né? Então, vamos retomar aqui, ó. Vocês se lembram do texto que a professora Bárbara falou na aula anterior, né? Ó, use o cinto também no banco de trás, certo? E observe a imagem do anúncio, tá? A imagem que está aqui dentro do anúncio. Assinale a alternativa correta. Vocês vão ter 2 alternativas aqui, vocês vão fazer um X, vão assinalar qual é a correta, tudo bem? E no número 5, vocês vão reler esse trecho aqui que ele trouxe, ó. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. E aqui, a letra A pede para vocês. Por que essa informação foi apresentada nesse anúncio de propaganda? Né? Então, vocês vão pensar, por que será que a pessoa que escreveu essa propaganda, que fez essa propaganda, trouxe essa informação dentro da propaganda? Por qual motivo? Né? B. Nesse trecho, há uma informação que aparece em destaque em relação ao restante do texto. Que informação é essa? Então, o que é uma informação? É tudo que está escrito aqui, seja com número, seja com texto. De tudo que está dentro desse balãozinho, o que está em destaque? É número? É texto? Vocês vão escrever aí qual é essa informação. Letra C. Para destacar essa informação no anúncio, é utilizado um recurso. Qual? Então, vocês vão observar e vão escrever aqui o que foi que a pessoa usou para fazer uma informação ficar mais em evidência, mais aparente do que a outra. Tudo bem? E, por último, a letra D, em sua opinião, ou seja, essa questão não tem resposta certa ou resposta errada, né? Porque opinião é sempre uma resposta pessoal. Em sua opinião, por que essa informação aparece em destaque? Então, você vai pensar e dizer por que você pensa que a pessoa destacou esta informação. E é isso por hoje, pessoal. Tenham um bom fim de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bárbara. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho, e para hoje nós temos apenas uma aula de matemática, que é a aula 8. Então, vamos acompanhar aqui no roteiro qual é a atividade para hoje. Bom, aqui no roteiro, o roteiro nos diz que nós temos que acompanhar a atividade lá na página 58 do livro didático, mas que nós também iremos utilizar o caderno, tá bom? Então fiquem atentos porque tem atividades que serão feitas no livro e uma parte delas vocês vão utilizar o caderno, tá? Tanto a atividade do livro quanto a do caderno devem ser fotografadas depois para que vocês enviem para os professores, tá bom? Então vamos lá na página 58. Bom, a questão 8... continuando a falar aí sobre adição, né? Nós avançamos um pouquinho nas técnicas operatórias de adição. Não deixem de assistir os vídeos complementares que os professores postaram lá nos grupos de WhatsApp para ajudar na compreensão dos conteúdos, tá bom? As videoaulas lá que ajudam a vocês entenderem todas as técnicas operatórias. Nessa questão, vocês irão observar aqui essas fichas coloridas, que traz alguns números, né, números da ordem de milhar, e vão preencher esses fatos aqui, né, essas operações de adição, com algumas dessas fichas coloridas. Vocês devem escolher as fichas que juntas, né, quando juntas aqui, cheguem aqui a esse resultado que está mostrando em cada item, no A e no B. Então, vocês podem tanto fazer um cálculo mental, aí refletir sobre quais somas vocês podem fazer, ou vocês podem também experimentar as operações. Então, para isso, vocês vão experimentando mesmo a adição no caderno para ver qual das somas vai chegar aqui nesses dois resultados, né? Que, na verdade, é o mesmo resultado, 9.520. Então, vocês vão procurar aí duas somas diferentes para chegar ao resultado 9.520, tudo bem? Bom, depois que vocês fizerem isso, encontrarem as duas somas utilizando essas fichas, vocês vão inventar uma situação-problema envolvendo um desses cálculos, ou do item A ou do item B, tá? Vão usar a criatividade aí e vão elaborar mesmo uma situação utilizando esses dois cálculos nessa soma, para que alguém que vá, né, eventualmente resolver o seu problema chegue no resultado 9.520. Vai escrever somente o enunciado do problema lá no seu caderno. Tudo bem? Pode ver que tem até um ícone aqui indicando que essa atividade deve ser feita no caderno. A questão 9 é uma situação-problema que vai trazer aí uma situação de um vendedor de revistas, né, o Durval. E ele anotou aqui nessa tabela aqui as suas vendas, né, a cada mês, de julho até dezembro. Então, aqui são as quantidades de revistas que ele vendeu a cada mês. Observem atentamente essas informações para vocês responderem o item A, B e C, tá? O item A é só de observação e localização aqui da informação. Já no item B, vocês devem fazer um cálculo de adição, tá? Então, observem o que ele está querendo saber. Podem usar esse espaço aqui do livro para realizar o cálculo, tá? E não esqueçam de colocar a resposta aqui nesse espaço. E no item C, aqui mais abaixo, vocês têm tanto uma questão oral, né, para estimar o resultado antes de fazer o cálculo, e depois vocês vão confirmar se a sua estimativa estava correta, utilizando aqui esse espaço, tudo bem? Então, por hoje é só isso. Qualquer dúvida, chamem pelos professores. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau! Oi, pessoal. Aqui é a professora Graziela. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre a aula 9 de Ciências. Então, para a aula de Ciências, nós iremos abrir na página 46 e 47. E aqui é uma experiência que vocês farão, né, com os solos. Vocês vão precisar de um copo, um cronômetro, pode utilizar o celular, né? O celular tem essa função de cronômetro também. Tem a água, né, que vocês vão precisar usar. Aí vocês vão precisar de areia, argila, de pequenas rochas, pode ser pedrinhas encontradas no quintal, na rua, né? E terra também.
Não precisa pegar todos esses materiais, quem não tiver todos. Pega o que tiver em casa. Ah, só tem areia. Ótimo, usa areia. Ah, eu tenho areia do meu gato. Vou lá pegar o saco de areia do lado do meu gato e colocar. Ah, na minha casa tem um quintal de terra. Vou pegar a terra do quintal. Vou juntar as pedrinhas. Daí vocês veem o que tem, né? Lá e... para fazer a experiência. Daí vocês vão precisar de garrafa PET também, algodão e tesoura. Vocês então vão recortar, né? Cortar a garrafa pela metade e vai fazer igual um funil, ó. Observem aqui a imagem como que tá o fundo da garrafa. Aí a boquinha lá, né? A boca da garrafa colocou dentro, né? Da parte de baixo aqui. E daí coloca o algodão dentro. E depois vai preencher com os materiais. Aqui na imagem, lá tem a areia, as pedrinhas, a terra e a argila em pó. Então, vai fazer isso. Aí, o que vocês vão fazer? Vão colocar a água aqui, né? E vão cronometrar para ver quanto tempo que leva para que esse solo, né, isso que tá aqui na garrafa, né, a areia, a argila e tudo mais, absorve a água. Vocês vão ver quanto tempo que leva. A água tem que cair aqui no fundo da garrafa. Vocês vão fazer um por um. Aí depois, vocês anotem em algum lugar, pode ser no caderno mesmo, o tempo que levou, né? Faz as suas observações. Enquanto vocês fazem a experiência, daí tem lá as perguntas. Em qual funil a água escoou mais rápido? E por quê? Ah, foi no número tal. Porque vocês vão explicando lá o que vocês observaram. E qual das situações a água demorou mais tempo para cair? Daí, vocês leem as perguntinhas e respondem. Pode registrar no caderno. Ou gravar a resposta também, não tem problema. Pode gravar se quiserem um áudio falando as respostas. Tá certo? E essa foi a atividade de ciências. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de fotografar a atividade, tá certo? Até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick novamente. Então, hoje é quarta-feira, dia 7 de julho. Então, após fazer o seu cabeçalho, colocar lá na rotina aula 10 de matemática e aula 11 língua portuguesa. Então, vamos começar pela aula de matemática. A aula de matemática hoje, nós não utilizaremos o livro. Essa atividade, vocês vão ter que olhar no roteiro. Então, eu vou explicar ela para vocês. Então, situações de adição. Essa atividade será feita no caderno. Copie em seu caderno a trilha matemática abaixo e realize os cálculos para preencher os retângulos até chegar ao final. Registre no caderno os cálculos utilizados para resolver as adições. Então, isso aqui é uma trilha. Ela tem um caminho. Ela vai começar daqui e você vai seguindo ela até chegar na última aqui, tá? 9.999. No caderno, vocês vão copiar essa trilha e vão realizar as contas a partir desta primeira. Então, a primeira conta é 1.132 mais, atenção ao sinal, 2.321. É igual. E aqui tem um quadradinho, você vai colocar a resposta dentro dele. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa primeira com vocês. Além de copiar essa trilha no caderno, numa página ao lado, você vai fazer esse cálculo armando a conta, ou seja, deixando ela em pezinha para ficar mais fácil de fazer. Então vamos lá. 1.132 mais 2.321.
321. Então, faremos essa primeira conta aqui. Lembrando de colocar número embaixo de número, tá? Para não se confundir. Só para relembrar aqui com vocês, né? Aqui é a unidade, aqui é a dezena, a centena e a unidade de milhar. A gente sempre começa a conta da unidade. Então, vamos lá. Tudo que está embaixo da unidade. 2 mais 1. Eu tenho 2. Mais 1. 3. Vamos para a dezena. 3 mais 2 dá 5. Na centena. 1 mais 3, 4. E agora a gente vai fazer aqui o final, unidade de milhar. 1 mais 2, 3. Então, aqui o resultado foi 3.453. Este número, que é o resultado, né? Eu vou colocar lá no meu caderno, dentro desse quadradinho. A partir desse quadradinho, eu continuo as contas. 3.453 mais 1.210. Então, você vai fazer do lado, vai armar a próxima conta e assim por diante. Você vai seguindo. O resultado que der aqui, você vai fazer mais 1.227. É igual, coloca o resultado aqui, ó, segue a flechinha. O resultado que der, mais 300. E vai seguindo. Quando chegar no final, quando você for fazer essa última conta, ele precisa dar 9.999. Se não der este resultado, é porque alguma coisa saiu errada. Então, volta e refaça todas as contas, até encontrar o resultado correto. Aqui nesse primeiro número, eu não precisei fazer subir o número, né? Mas assim que você for seguindo a trilha, vai ter essas trocas numéricas que a gente já aprendeu com os vídeos que a professora Bárbara gravou, tá? Se tiver alguma dúvida para realizar o cálculo, pode perguntar para o seu professor ou a sua professora. Então, essa é a proposta de matemática de hoje, tá? Toda no caderno. Vamos lá para português agora. Português. Aula 11, língua portuguesa. Estudo da língua, página 85. Em algumas edições é a página 87. Aqui tem um print, né? Uma imagem de como que é o começo da página. Então, lá no livro de português, este aqui, sílaba tônica. É esta aqui mesmo. Então, aqui, ó, no roteiro, ele vai explicando o que é para você fazer. Você vai ler com atenção a atividade. Então, lembrando, toda vez que tiver esse ícone, a gente só responde oralmente para quem está acompanhando, né, essa atividade. Então, essa primeira, ó, sílaba tônica, número 1, você vai ler o que está escrito nessa placa e responder a letra A, B e C oralmente. Não tem registro dela, mas não vai precisar escrever no caderno nem no livro. Atividade 2. Aqui, ó, leia com atenção a atividade 2 e responda no livro. Leia também o quadro que explica o que é uma sílaba tônica, esse quadro aqui. Vamos ver o que é uma sílaba tônica? Em uma palavra, a sílaba pronunciada com mais intensidade é chamada de sílaba tônica. O que é esse com mais intensidade? É com a sílaba mais forte quando a gente fala. Então, você vai ler o que está perguntando aqui, que é sobre esta placa, e vai colocar a sua opinião, tá? Se as sílabas das palavras pronunciadas com a mesma intensidade, né, que é a força, e se ela é pronunciada de maneira mais intensa, tá? De mais forte. Então, leia com bastante atenção. Para poder fazer a atividade número 3. Então, vamos lá que eu vou fazer a primeira e dar uma dica para vocês. Número 3. Pinte em cada uma das palavras a seguir a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é aquela mais forte, aquela que vai apresentar um som mais forte. Aqui ela está separada, igual a gente fez nas atividades anteriores, de separar as sílabas, contar quantas tinham. Então, aqui já está toda separadinha, ó. A primeira palavra que está aqui é jacaré. Jacaré. Quando eu falo, ó, jacaré,
Percebem que o último som que eu falo, ó, jacaré, esse ré, que tem um acento agudo aqui no é, ele é mais forte. Essa é a sílaba mais forte que a gente fala com mais intensidade. Então, no caso, no jacaré, o ré é mais forte, eu vou pintar ele. A dica que eu vou dar para vocês é: todas as vezes que tiver uma palavra que é acentuada, com esse sinalzinho que a gente chama de sinal agudo, normalmente ela é a mais forte da frase, da palavra. Então, dentro de uma palavra, aquelas que são acentuadas, elas são as mais fortes. Porém, aqui, nesse exercício, há palavras que não são acentuadas. Então, eu vou ter que falar elas e tentar perceber qual que é a mais forte. Vamos para uma aqui, ó. Chocolate, ó. Chocolate. Qual que eu falei mais forte? Vamos lá. Chocolate. Percebem que o lá, ele é mais forte? Então, ó. Chocolate. O lá, ele é o mais forte. Então, é essa que vai ter que ser pintada. Ela é a sílaba tônica. É a que é falada com mais intensidade, com mais força. E vocês vão fazer com as demais. Esta é a proposta de língua portuguesa para hoje. Essa parte é muito importante nesse momento, pois na próxima quinzena nós entraremos num assunto que vai precisar saber identificar. Então é importante treinar isso aqui. Se não entender como que é para fazer, pode pedir ajuda ao seu professor ou à sua professora, tá? Então nos vemos na próxima aula e até mais. Oi, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Graziella. Estou aqui novamente para falar com vocês. Mas dessa vez eu falarei sobre a aula de hoje, que é a aula de artes. Então, para a aula de artes, nós vamos utilizar o livro e também faremos uma produção artística, né? Hoje, o livro vai falar um pouco sobre o tempo nas manifestações artísticas. É algo muito utilizado, principalmente nesse mundo contemporâneo, onde que a gente vê correndo contra o tempo, é muita coisa. A gente sempre está refém do relógio. E os artistas, eles se expressam muito, assim, utilizando o tempo também. Eles se inspiram no tempo para fazer as suas obras de artes e outros tipos de manifestações artísticas. O tempo, né, ele expressa várias mudanças que vão ocorrendo nas nossas vidas. Se a gente olhar uma foto nossa, por exemplo, e de quando a gente era menor e comparar com uma foto de hoje em dia, nós vamos observar diferenças, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem pegar agora lá o álbum de fotografia de vocês, ou da família, e repararem nas fotos. Vão comparando as fotos mais antigas com as fotos mais atuais, para vocês verem como as nossas características mudam. A gente vai mudando conforme vai passando o tempo e conforme a gente vivencia as coisas. Então, o tempo é muito presente em nossas vidas. Nós iremos abrir o livro de artes na página 39 e 40. Então, começando aqui na página 39. Nós vamos ler a página, né? Aqui é uma obra de arte de uma artista chamada Elke Coelho. Ela tentou representar o tempo aqui. Então, vocês vão observar, vão ler o que está escrito e vão responder a pergunta oralmente, né? Vocês não vão precisar escrever em nenhum lugar, só refletir sobre a pergunta mesmo. Depois vocês vão lá na página 40, vão analisar lá, ó, é uma obra de arte, né, uma pintura aqui, que se chama O Relógio, de Lyubov Popova.
ele tentou representar o tempo aqui. Ó como que é a ideia dele. Então, vocês vão ver, vão ler o que está escrito e vão responder a pergunta oralmente. A nossa produção artística, nós não vamos usar essa página, nós iremos adaptar a atividade. Então, agora eu vou explicar para vocês o que nós faremos na atividade. Nós iremos utilizar uma técnica chamada assemblage ou assemblagem, para a gente representar o tempo. Então, o que é uma assemblagem? Vou ler aqui para vocês. Ó. Também chamado de assemblagem, é um trabalho no qual o artista une objetos por colagem ou encaixe, expressando o seu imaginário. Os objetos que fazem parte das obras permanecem em seu estado original, mas unidos parecem diferentes. Pode ser utilizado qualquer tipo de material, tecido, papel, madeira, tinta, objetos velhos ou quebrados, de tudo. Vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Vocês vão misturar tudo aqui na sua produção artística. Veja aqui alguns exemplos, ó. Tem aqui uma coruja que foi retratada com papelão, conchinhas, e você percebe que tipo de material foi utilizado. Tem um palito, aqui o carrinho tem umas rodinhas de brinquedo, aí tem uns arames aqui para formar o carrinho. Aqui não dá para enxergar muito bem, mas é um relógio de pulso que foi arrancado para montar aqui essa composição artística. Então, para nossa atividade, nós vamos pensar o seguinte, porque nós vamos representar o tempo. O que é o tempo para vocês? Como ele está presente no seu dia a dia? E o que esse assunto lhe traz à memória? Pensem bem nessas perguntas para vocês terem alguma ideia do que vocês irão fazer na produção artística. Por exemplo, para mim, o que para mim lembra um tempo? Para mim, o que lembra o tempo? A passagem do dia para a noite, o calendário, um relógio, minhas lembranças. Isso, para mim, é o que me lembra tempo. Como ele está presente no meu dia a dia? Bom, principalmente por conta do relógio, né, das coisas que eu tenho que fazer, tem os meus horários, tem os horários que devem ser cumpridos e tudo mais. E o que o assunto lhe traz à memória? Como eu disse, me lembra muito relógios, me lembra até a ampulheta, que é aquele reloginho de areia. Quando fala de tempo, eu lembro dessas coisas. Então, agora nós iremos pegar materiais, o que vocês tiverem aí em casa, para representar o tempo, né? Eu separei alguns materiais aqui para dar uma ideia para vocês. Então, vou fazer a produção com vocês.
E é isso aí. Vocês façam a sua obra de arte, fotografem essa atividade. Não se esqueçam de fotografar as outras atividades também, de português, matemática, história, geografia. Porque amanhã, sexta-feira, é feriado, né? Então, as atividades vão até hoje, quinta-feira. Nós enviaremos a correção, daí vocês olhem a correção da atividade, fotografem tudo e enviem para os professores de vocês. Não se esqueçam de enviar as atividades, que é muito importante. E é isso aí, um bom feriado, uma ótima semana, bons estudos para vocês e até mais. Tchau, tchau!